Olá, seja bem-vindo ao VCast, podcast do Seminário Bíblico Veritas. Eu sou o Ricardo e esse podcast é para você que está em dúvida se deve procurar um gabinete pastoral ou um psicólogo. E aqui é o Rafael e hoje eu é que estou no divã. Eu sou o Luiz e procurei o gabinete pastoral. Muito bem, gente. Essa é a iniciativa do Seminário Veritas. Nos procure ali no Instagram, siga a nossa página, fique por dentro de tudo que tem acontecido. Além dessa iniciativa do podcast, nós temos cursos presenciais de teologia e também na modalidade EAD, de capacitação ministerial, curso de teologia básica. Enfim, o propósito do Seminário Veritas é glorificar a Deus, treinando líderes que sejam contextualizados na sociedade, sem perder a profundidade bíblica e o rigor acadêmico. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre essa questão do aconselhamento bíblico e da psicologia. A poimênica, que é essa área do cuidado pastoral, é algo desde os primórdios do cristianismo, naturalmente. Os puritanos, eles até diziam que é a função do pastor cuidar da alma das pessoas. Naquele ambiente do puritanismo inglês, o pastor muitas vezes era chamado de médico das almas. No momento ainda que nós não tínhamos psicólogos, os pastores tinham essa responsabilidade, esse reconhecimento, inclusive, na sociedade. Agora, o tempo foi passando e as pessoas cada vez mais procuram psicólogos, procuram coaches, outras pessoas, outras funções, e cada vez menos procuram o pastor da sua comunidade local para um tipo de aconselhamento, para um tipo de esclarecimento, de dúvidas. Muitas vezes esse momento foi substituído também por uma pesquisa nos meios digitais. Enfim, e cresce, e eu não sei se você sabia disso, mas cresce nesse meio teológico uma disputa entre pastores que acreditam no valor da psicologia, e muitos pastores, inclusive, estão se graduando, se formando em psicologia, e, por outro lado, um grupo que tem muitas dificuldades com a psicologia e asseveram que as pessoas precisam de aconselhamento bíblico e que a Escritura é suficiente. Então, esse podcast é para inteirar você dessa guerra fria que está acontecendo nos bastidores, e talvez você deva perguntar ao seu pastor de que lado que ele está. E nós temos aqui o Rafael, além de mestre em teologia, nosso apresentador oficial do VCast, que eu estou com essa missão difícil de substituir. E, Rafael, fala um pouquinho qual que é a sua experiência dentro desse universo. Você tem alguma formação nessa área? Quais cursos você já fez? Bom, na verdade, toda a minha formação é humanas, né? Mas logo que a gente foi para o seminário, a gente teve o contato ali com o aconselhamento bíblico, focado exatamente nesse acompanhamento de pessoas, no cuidado, no pastoreio. E a partir dali a gente começou a crescer um pouquinho na área, inclusive participando de treinamentos em aconselhamento bíblico, especialmente aqueles que foram oferecidos ali pela ABCB, né, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. A gente teve a oportunidade de participar dos seminários, dos congressos, então a nossa formação especificamente foi dentro dessa perspectiva do aconselhamento bíblico e também nas experiências do gabinete, né? A teoria é uma coisa, aí a gente vai para a prática, a gente vai acompanhando pessoas, vai crescendo, vai conversando, vai dialogando, vai tendo essa experiência de cuidar de pessoas e nas suas diversas crises, nas suas diversas queixas, por assim dizer, que elas apresentam para nós, a gente vai crescendo um pouquinho mais e a gente vai estudando e, inclusive, né, a gente vai já fazer o jabá aqui. Um dos módulos do seminário esse ano é exatamente o aconselhamento bíblico, no qual a gente vai fazer essa abordagem acerca do cuidado, do pastoreio de pessoas que necessitam desse cuidado. Bom, então aqui à minha esquerda do ringue está o representante do aconselhamento bíblico. Acho que eu vou precisar sair daqui e procurar um psicólogo. E à minha direita nós temos o Luiz, que também é pastor
Sim. há muitos anos, foi missionário também, mas tem uma formação profissional que vai nos ajudar muito aqui nessa conversa. Então, ele é psicólogo. E aí, Luiz, fala um pouquinho dessa sua formação, das suas especializações dentro do campo da psicologia, em termos de apresentação para quem não te conhece. Sim, então, psicólogo, clínico, 25 anos esse ano, né? Então, o Rafael já falou, o trabalho com o cuidado te coloca e te dá muitas oportunidades de lidar com e acolher pessoas em sofrimento. E muito do sofrimento dessas pessoas envolve demandas espirituais, demandas psíquicas, emocionais, relacionais, que, como pastor, a gente lida isso na nossa comunidade, no dia a dia, e tem o suprimento, tem a demanda do grupo cristão ou da comunidade que aquela pessoa está, que isso supre, e a gente, né, ao longo da vida, teve a oportunidade de lidar com isso dentro da igreja e das comunidades onde a gente esteve. Mas como profissional, dentro de consultório, sobretudo, ao longo desse tempo eu me vi atendendo e recebendo pessoas, né, vamos dizer, as pessoas se identificando como cristãs ou não, indo tratar questões espirituais, né, mas talvez não reconhecendo que eram questões espirituais no consultório, e algumas delas foram orientadas a procurar os seus pastores, né? Algumas pessoas, de fato, com questões, né, profundas angústias, com perturbações psíquicas, mas que tinham claramente uma origem espiritual, mas com um emaranhado, com a consequência de comportamentos que, ao longo do tempo, isso virou um sofrimento muito maior do que já ter procurado pessoas para retratar, ter procurado, inclusive, autoridade espiritual na vida delas, ter feito até aquilo que é dentro da nossa orientação bíblica, né, de perdão, de arrependimento, mas que estavam ali com um emaranhado de coisas que, então o que ainda fica sustentando a dor, o sofrimento, a angústia, o mal-estar, e até gerando patologia, né? Foi muito isso até mesmo que um dia impulsionou a ir para a faculdade, né? Só que, se eu tenho 25 anos de formado, né, talvez isso, né, ajude vocês a pensar o que foi entrar para a faculdade de psicologia há 30 anos atrás, né? À beira do caos, né? né? Então, mas de lá para cá a gente tem, né, eu também fiz outras especializações clínicas, sou terapeuta de casal e família, e isso também trouxe muito recurso para lidar com a dinâmica familiar, com a dinâmica conjugal, né? Mas são recursos. Eu entendo, sobretudo, todo e qualquer processo terapêutico, um recurso para o crescimento e para o desenvolvimento da pessoa. Muito bem. Muito bem. Olha só, a gente percebe que muitos pastores estão buscando cursar psicologia. Alguns procuram a psicanálise e se formam nessa área. Sem nenhum tipo de juízo de valor, nesse momento, a gente percebe que, fora esses, muitos pastores, eles acabam, na hora de atender os irmãos dentro de um escritório, do que nós chamamos de gabinete pastoral, usando técnicas de psicologia, e aí agora com juízo de valor, de forma equivocada, porque não tem formação para isso, mas de uma forma leiga, de uma forma até perigosa, muitas vezes com boa vontade, mas de forma equivocada, porque leram um livro, viu uma live, muitas vezes até de uma forma empírica, e isso não é legal. O fato é que eu acho que a gente precisa começar aqui esclarecendo o que é psicologia e o que é aconselhamento bíblico, porque na mente de muitos pastores isso está confuso e na mente das pessoas também. É tanto que elas não sabem a diferença dos dois e, como você disse, às vezes vão para o psicólogo com questões que deveriam levar para o pastor e muitas vezes vão para o pastor questões que não é nem para psicólogo, às vezes até para psiquiatra ou para os dois, enfim. Então, vamos lá.
Começando aqui com o Rafael. Qual que é a diferença da psicologia para o aconselhamento bíblico? Acho que dentro da área de cada um a gente pode definir muito bem. Acho que o pastor Luiz também, ele como pastor, ele tem bagagem tanto técnica para fazer essa diferença melhor que eu, talvez. Mas do ponto de vista do aconselhamento bíblico, nada mais é do que, usando assim uma figura, uma linguagem bem simples, de que uma pessoa ajudando outra pessoa na caminhada com Cristo, especialmente quando ela tem algum problema, quando ela tem alguma questão que está a impedindo de crescer com Jesus. Até no aconselhamento bíblico, né, eles usam muito uma figura de linguagem, dos autores mais conhecidos, que é como a vida cristã é como um rio do discipulado. Em algum momento ali, talvez você quebra um dos remos e ao invés de progredir naquele rio, você fica girando em torno de si mesmo ali, você não navega, você fica ali. E então o conselheiro bíblico, né, ele vem, acompanha aquela pessoa, traz ela até a margem, faz uma baia ali para que ela possa consertar o remo e ela continuar naquela progressão. Então, o aconselhamento bíblico, ele visa oferecer ferramentas para aquela pessoa de sondagem do coração, de uma perspectiva totalmente bíblica, centrada realmente na palavra de Deus, no que o Evangelho trouxe a nós, na formação de Cristo, da imagem de Cristo no indivíduo, para que ele supere essas suas dificuldades, ele supere os seus dilemas, talvez um pecado, ou mesmo uma situação difícil, ou até mesmo a ajude numa possível tomada de decisão. Então, basicamente, o aconselhamento bíblico é isso. E aí eu acredito que, clinicamente, o Luiz pode falar melhor sobre a psicologia. Né? Representar aqui o outro lado da moeda, dessa moeda que quer ajudar as pessoas, qual que é a ferramenta básica do aconselhamento bíblico? Enquanto a psicologia tem várias linhas e várias ferramentas, no aconselhamento bíblico, o que o conselheiro bíblico usa para aconselhar as pessoas? A sua experiência pessoal? Existe um livro sobre isso? O lema do aconselhamento bíblico é que a Bíblia é suficiente. Aí alguns até procurando evitar alguns equívocos, né? A teologia é precisão de termos. Então, eles dizem que a Bíblia é suficiente para tratar todos os problemas não orgânicos do homem. Então, a crença na suficiência das Escrituras e ter a Bíblia como esse manual, o DSM, por assim dizer, né? A Bíblia é o suficiente, é o que o conselheiro bíblico usa exatamente para tratar essa pessoa, para sondagem de coração e assim por diante. Muito bem, muito bom. E você, pastor Luiz, o que nos diz? Então, o pastor Rafael já colocou várias coisas a respeito do cuidado, que talvez se eu fosse falar assim, da psicologia de uma forma muito ampla, ela visa acolher a pessoa, né? Eu vou dizer assim, a pessoa, e aí se eu disser a pessoa, o indivíduo, o sujeito, né? O ser, né? O self, o ego, assim, cada termo desse eu estou me identificando, ou poderia estar me identificando com uma linha na psicologia. Então eu vou escolher dizer a pessoa para talvez ser mais genérico aqui, certo? Mas é para acolher a pessoa, e uma pessoa que está, a gente está dizendo, reconhecendo em algum nível de sofrimento. Esse sofrimento de ordem, a princípio, psíquica, né? Mas esse sofrimento ele pode ter uma origem física, ele pode ter uma origem, né, biopsíquica, social, pode ser de origem espiritual, ainda que ela não identifique de início, né? Então, a gente está ali para acolher a pessoa, o seu sofrimento e, de fato, ver, junto com ela, ver o que ela tem feito, quais recursos que ela tem tido para lidar com aquilo. Antes de mais nada, ver quais recursos psíquicos, qual força, qual forma de lidar com o sofrimento, com resolução de problemas, se ela tem tido recursos, inclusive, né? E dentro da perspectiva, dentro da forma, da organização de vida dela. E aí
o aconselhamento, uma distinção do aconselhamento bíblico. Nós entendemos que vão buscar aconselhamento bíblico quem tem a Bíblia como um referencial. A psicologia, aqui eu estou falando da psicologia para a pessoa, para todo ser humano, certo? É o referencial dele. Então, ele está em sofrimento, ele está em mal-estar, ele está em conflito, né? Ele tem conseguido lidar com um sofrimento básico de maturidade, de crescimento, de assumir responsabilidades na vida, como ele, né, entrou na universidade agora, ele vem de uma outra cidade menor e ele está deixando os pais, mas é um anseio dele fazer um curso na universidade, e ele tem uma questão de adaptação numa nova cidade e tal, e isso pode demandar ansiedade, adaptação, angústia, novos relacionamentos. Ele pode esbarrar com a introversão ou com a extroversão, né? E quais recursos que, vivendo naquele ambiente que era seguro, que ele dominava até então, né? Eu vou acolher esse sofrimento dele, ver quais recursos que ele tem, e aí, de acordo com a linha teórica, né, tem uma linha que vai ser mais pontual e que vai dar passos com ele para que ele possa fortalecer aquilo que está fraco e ampliar ou fortalecer aquilo que ele tem as virtudes, para ele se fortalecer na sua pessoa, no seu ego, e enfrentar esse novo momento. Uma outra linha vai tratar de uma outra forma, mas uma capacidade, fortalecer, dar condições às pessoas de lidar com o seu sofrimento, com as suas adversidades, e ter condições de enfrentar ou de caminhar melhor na vida. Ouvindo vocês, a sensação que eu fico é que a diferença do aconselhamento bíblico para a psicologia está no referencial, porque por um lado a gente tem somente a escritura para problemas não orgânicos, por outro lado a escritura como elemento religioso não está colocado na mesa, mas existem diversos outros referenciais, e também o destinatário, porque principalmente na sua primeira fala fica muito claro que o aconselhamento bíblico é algo até orgânico e pode ser planejado e ser algo efetivo para cristãos, ou pelo menos pessoas que acreditem na Bíblia, que é o referencial, enquanto a psicologia você busca de referenciais e ferramentas para ajudar todas as pessoas, incluindo cristãos. Agora, diante disso, de uma perspectiva cristã primária, poderia haver um preconceito muito rápido, e que a gente percebe isso historicamente, inclusive aqui no Brasil, contra a psicologia. E aí é importante, eu quero aqui fazer esse papel de relembrar a todos que, de uma perspectiva da cosmovisão cristã, toda verdade emana de Deus. Então, se existe alguma verdade dentro de qualquer ciência e vai ajudar o indivíduo a avançar e crescer, sair de uma situação que o leve talvez até a morte, essa ferramenta é válida. Então, eu particularmente acho muito importante isso ser dito, que qualquer demonificação da psicologia seria contrário a essa perspectiva, essa cosmovisão cristã de que toda a verdade emana de Deus. Agora, naquilo que não é verdadeiro, aí sim existe espaço para crítica e confronto. Agora, onde fica o pastor nessa história? Temos aqui dois pastores com experiências pastorais distintas. Certamente o Rafael já leu sobre psicologia. O Luiz, enquanto psicólogo, não atende só pessoas na sua clínica, mas também atende pessoas no gabinete pastoral. Então, ao pastor, o que cabe? Aconselhamento bíblico, psicologia, os dois, uma terceira via. O que vocês me dizem? Tá muito diplomático. Assim. Deixa eu começar dessa vez, porque eu acho que a responsabilidade do pastor é muito maior do que a do psicólogo. Bombástico, hein? Porque eu já disse isso em outras situações, então, como essa possivelmente vai ficar gravada e no ar durante umas 5 horas,
como psicólogo e pastor, mas na verdade como pastor há muito mais tempo do que psicólogo, como cristão há muito mais tempo do que pastor e psicólogo, de verdade eu entendo que se a gente tiver um aconselhamento pastoral, bíblico, produtivo, bem feito, e ele é terapêutico, e eu não estou usando a palavra terapêutico só para substituir dentro da psicologia, né? Mas ele é terapêutico e espiritual de tal forma que o bem que ele faz para a pessoa é espiritual, é psíquico e é físico. É físico no sentido de que o impacto para aqueles que creem na obra da salvação traz mudança de comportamento que vai trazer mudanças de hábito na vida, né, física da pessoa, seja desde consumo de questões de drogas, de alimentos, de hábitos físicos, mas também de comportamentos, de padrões de comportamento na relação uns com os outros, que vai desde abuso de autoridade quanto a comportamentos sociais melhores, né, de dar, de receber, de relacionamento mais saudável, de relacionamentos de paz, e isso muda o nosso nível de angústia, o nosso nível de estresse, né? E os bons hábitos e a boa disciplina, né? A nossa relação e a gente desenvolve hábitos, inclusive de paz, que são sugeridos. Então, pensando na responsabilidade de aconselhamento pastoral, eu entendo que tem um limite, uma responsabilidade o pastor no aconselhamento. Primeiro que ele parte de algo que é infalível. E aí tem uma outra declaração, talvez chamada bombástica. Eu estudo aconselhamento e eu entendo a definição que o pastor compartilhou, que o Rafael compartilhou sobre, sim, aconselhamento bíblico, ele parte de uma revelação que ela é infalível, né? Eu posso declarar que creio assim, ela é infalível, ela é perfeita e ela é única. Mas eu coloco um mais no sentido de que ela envolve um processo. É aconselhamento bíblico. E aí envolve pessoas. E aí envolve um processo. E esse processo é algo que a psicologia entende que ele é limitado dentro da psicologia. E que aí eu, particularmente, coloco para dentro do processo do aconselhamento. Eu entendo que, porque envolve um conselheiro e uma pessoa sendo aconselhada, homens imperfeitos, a palavra continua sendo suficiente, imutável, infalível, mas a gente tem que lidar com a nossa falibilidade, seja terapêutica, seja pastoral. Ainda que a gente esteja usando um instrumento no aconselhamento bíblico infalível, totalmente suficiente. Então, tem um processo terapêutico que ele produz algo de acordo com aquele terapeuta e aquela pessoa. Aquele processo pertence àquele terapeuta e àquela pessoa. Se for com um outro terapeuta, o processo vai ser construído de uma outra forma. Assim como eu entendo o aconselhamento pastoral. O aconselhamento com o pastor Rafael vai ser um, o aconselhamento com o pastor Ricardo vai ser outro, com o pastor Luiz, tratando a pessoa com a mesma dificuldade. Por quê? E usando a mesma palavra infalível e suficiente. Só que o que eu queria chamar de atenção, trazer de destaque é que, ao acolher dentro da comunidade cristã pessoas com demandas espirituais e também emocionais, eu vejo que o pastor tem um lugar já de confiança, já tem um lugar de acolhimento. Isso, para mim, é que se torna muito precioso e de muita responsabilidade. Que a gente vive em comunidade, a gente já vive num lugar de segurança, de confiança, né, ao receber. Quando a gente recebe alguém no gabinete, é muito diferente de quem me procura, que seja por uma indicação médica no consultório. O lugar de confiança é outro. Né? Ele tem que decidir confiar em mim. Né? E para aí depois chegar a compartilhar as suas dificuldades. Então, e ao acolher num gabinete pastoral também, além de ter um lugar já de confiança estabelecido, um ambiente estabelecido, ele sabe
do que se propõe ali naquele lugar, o referencial que se tem, e ainda tem, para mim, a possibilidade de, a partir dali, eu oferecer um outro recurso, que talvez seja o terapêutico, seja o médico, certo? Só que profissionalmente, eu não tenho essa liberdade técnica dentro da minha profissão. Se eu for procurado dentro do consultório, eu não tenho essa liberdade de... como eu já recebi cristãos que chegaram para mim dizendo assim, certo? Eu já recebi de outras profissões religiosas, de outras identificações religiosas, mas que me procuraram sabendo, inclusive, da minha religião, e isso não deve contar em nada com o atendimento clínico, isso não deve fazer diferença nenhuma, por isso que eu já recebi pessoas, e tenho lá pessoas que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Mas eu já tive pessoas que, porque chegaram dizendo que eram cristãs e que tinham uma identificação com a fé evangélica, ela pontualmente me perguntou se aquilo era para tratar ali ou não, eu lhe orientei, não, já que você está perguntando, isso aí eu acho que você deveria tratar com o seu pastor, mas como técnico, no meu consultório, eu tenho essa restrição, por isso que eu falei que para mim o privilégio e a responsabilidade pastoral é maior quando ele tem essa oportunidade de acolher primeiro do que eu como profissional da saúde. Eu realmente acredito, como o pastor Luiz está colocando, assim, não traria grandes diferenças, não. Mas pensando em termos práticos do gabinete pastoral, eu acredito que o nosso papel é ajudar aquela pessoa a compreender o seu dilema, compreender aquilo que a Bíblia chama de pecado, compreender o seu coração, compreender a circunstância à luz da palavra de Deus. Então, nós vamos ajudar aquela pessoa a enxergar as dinâmicas da vida à luz daquilo que a Bíblia recomenda. Porque, na verdade, o conselho, no final, não é do conselheiro, mas é da palavra. Então, nós vamos ajudar aquela pessoa a enxergar, então, a partir da palavra de Deus, fazer as devidas aplicações, orientá-la em passos práticos, se assim for necessário, e a gente precisa ter realmente essa humildade, enquanto pastor, de entender qual é o nosso limite, qual é a nossa limitação. Por exemplo, como eu disse, né, tentando trazer isso de uma forma mais prática, já atendi pessoas com diagnóstico psicológico, ela chegou. Então, a gente ajudou aquela pessoa dentro daquilo que nos cabia, biblicamente falando. Eram umas questões de dúvidas mesmo, questões de perdão, questões mesmo práticas do cristianismo que a palavra de Deus trata. E num determinado momento, o nosso aconselho, não, a pessoa entendeu, beleza, agora, não, realmente, eu entendi. E agora, qual que é o próximo passo? Olha, continue, então, tratando lá com teu psicólogo, porque ele vai lidar com essas questões. Aí até um tempo depois, a pessoa, né, naquele acompanhamento, como o pastor Luiz está, naquele privilégio que a gente tem de continuar tendo aquele contato, não apenas profissional, na verdade não profissional, mas realmente de cuidado. Aí perguntando à pessoa, e aí, como é que está? Ela falou, não, realmente eu ainda tenho essas questões, mas você precisa ainda do meu apoio? Não, pastor, eu entendi o que a gente conversou, aquilo está resolvido. Então, aquela pessoa continua ali com o seu tratamento psicológico, ela entende que ainda é necessário. Então, eu acredito que esse é o nosso papel, o papel pastoral. Agora, talvez aí, dentro da pegadinha que o pastor tentou fazer, o meu uso não pode ser da psicologia, eu assim entendo. Porque, primeiro, eu não tenho formação técnica para isso. Né? E segundo, que eu posso até usar algo sem um filtro realmente técnico, sem um filtro acadêmico, e fazer um uso inadequado ali no gabinete pastoral e deturpar tanto a palavra de Deus quanto o teórico. Né? Da mesma forma que o Luiz disse, né? Na clínica ele não é pastor e não está ali para usar a escritura, mas atende à luz da psicologia, assim também o pastor deveria se ater à escritura, porque esse é o seu papel. Né? Agora tem uma questão interessante aqui. Eu acho que vocês concordam com isso.
que o Rafael colocou de forma direta, você colocou de forma indireta. O pastor deve se ater ao aconselhamento bíblico. Agora, na minha formação teológica, eu tive uma disciplina de psicologia geral, tive uma segunda disciplina de psicologia da religião, tive uma terceira disciplina que não é efetivamente da psicologia, mas algo criado ali naquele curso teológico chamado de psicologia pastoral. A ideia era trazer ferramentas da psicologia para auxiliar o exercício da poimênica, do cuidado pastoral. Inclusive, a disciplina era lecionada por uma psicóloga. E aí está a minha pergunta e a minha questão. O pastor de hoje, do século XXI, ele precisa saber um pouco de psicologia para algum propósito, para algum motivo? Ou se ele não souber nada sobre a questão, ele não perde nada, sua ovelha não é em nada prejudicada? O que vocês acham disso? Olha, eu realmente acredito que não é necessário. Não é necessário. Por quê? Porque senão a gente também invalida todo o trabalho que os nossos antigos tiveram. Por exemplo, você começou o podcast citando os puritanos. Eles eram especialistas no cuidado da alma. Então, eles não tiveram um treinamento formal em psicologia, certo? Um pastor que não tem no seu currículo cursos na área de psicologia não deve ser visto como retrógrado ou despreparado. Realmente eu entendo que não. Muito bem. Porque ele precisa ser conhecedor da Escritura. Ele vai tratar à luz da Escritura. É óbvio que hoje a gente tem uma facilidade no conhecimento, nessa propagação do conhecimento que existe, que não me impede de, por exemplo, uma vez que eu agora sou membro da mesma igreja que o Luiz, de tê-lo como referencial, de ter, Luiz, olha, estou com essa dificuldade aqui, o que você me orienta? Você acha que é necessário um acompanhamento psicológico nesse ponto? Então, eu posso procurar a ajuda dele, posso procurar a ajuda do médico. Eu até acredito que o pastor, um pastor sábio, ele teria uma rede de trabalho com quem ele pudesse contar para que nós possamos tratar a pessoa de uma forma, né? Porque realmente acontece que em alguns momentos, cara, eu não estou conseguindo desenvolver o trabalho com essa pessoa. Então, será que eu preciso procurar uma ajuda profissional no sentido de um psicólogo ou mesmo médico? Então, eu vou procurar. Mas eu mesmo saber, eu acredito, é óbvio, né? Todo conhecimento ele agrega, ele soma, mas se eu não tiver psicologia hoje, então eu não consigo pastorear, eu acho que isso é muito, muito problemático a gente fazer essa afirmação. Certo, muito bem. Agora, você, Luiz, acredita que, para além do que ele disse, talvez a psicologia não seja fundamental, não. Se o pastor não tem nada de psicologia, o seu exercício do ministério não é prejudicado. Agora, a psicologia tem seu lugar no ministério pastoral? E se a psicologia tem o seu lugar no ministério pastoral, que lugar é esse? Então, eu vou dizer no meu caso, em especial porque as duas coisas andam juntas nos últimos 25 anos. Então, eu falar que não tem utilidade... A experiência advoga a seu favor, sim, né? Certo? Agora, dizer que ela é universal, não posso dizer, certo? Porque eu vou endossar, antes de mais nada, o que o pastor Rafael falou, que o ministério pastoral, ele já tem a fonte de labor e de estudo dele, as Escrituras. O que é um caminho de estudo dentro de uma área específica, você vai escolher uma das linhas para estudar na psicologia e você já vai ter bem mineiramente falando, uma ruma de coisa para estudar e de literatura, de curso para fazer, que você já vai ter que se dedicar bastante tempo. É isso, né? Eu costumo dizer que se eu tivesse tem alguns diagnósticos aí para dentro da linha, a gente tem um que é borderline, que é fronteiriço, que é um quadro clínico delicado, né? Mas eu sempre andei ali na linha, num aspecto, sabe? Porque entre os meus amigos pastores, né, e teólogos e tudo mais, a piada foi sempre, ele é psicólogo. E entre os psicólogos, psicanalistas, terapeutas e tudo mais, você que é pastor, né? Então,
né? Sempre eu fiquei abaixo na cadeia alimentar. Mas, tentando retomar a resposta, eu entendo que tem um lugar, a psicologia, no ministério, desde que a gente saiba definir, né, que o ministério é pastoral. Ele não é ministério psicológico. E aí eu vou rapidamente falar sobre formação de pastores para a área de psicologia, sobre estudar, sobre fazer cursos a partir da teologia, né? Eu me assusto muito com cursos de 1 ano, de 2 anos, porque eu fiz 5 anos de faculdade, depois eu iniciei aqui para depois concluir uma formação de mais 4 anos, depois eu retomei uma outra formação, fui fazer uma formação em terapia de casal e família que demorou 3 anos, e isso porque eu tenho uma base em psicologia, uma faculdade de 5 anos, e aí quem estudou teologia, entenda, eu estou reconhecendo o curso de teologia como uma graduação, mas para ir dedicar-se a estudar desenvolvimento humano, psicopatologia e ainda manusear uma técnica para cuidar dessas pessoas e fazer um curso de 2 anos, aí eu acho muito aquém, certo? Porque os cursos de formação que é direcionado a médicos, a psicólogos, as pós-graduações, as formações clínicas em psicanálise, em terapias especializadas, são mais 4, mais 5 anos, né? Depois que você tem um tempo, dependendo do tempo de clínica, aí você faz um de 3 anos. Então, eu questiono um pouco essas formações rápidas para pastores, né? E, né, sei que aqui eu estou arrumando uma série de encontros e de conversas né, com alguns colegas, mas tem uma razão técnica para estar dizendo isso. Você tem que reconhecer o seu espaço técnico, vai reconhecer o espaço técnico, vai se dedicar a isso e saber o que é a sua função técnica. E aí, quando a gente fala assim, você me pergunta, tem um espaço, né, tem um lugar para a psicologia no espaço, no âmbito ministerial, você tem que deixar muito claro. Tem que ter muita clareza do que é o seu ministério, do que é o aspecto ministerial e como que você vai utilizar como um recurso, não como definidor. Eu tenho que definir o que é meu ministério. Eu tenho definição do que é minha atividade clínica. E precisei de ter orientação, deixar esse espaço muito bem claro. Agora eu fazendo aconselhamento pastoral, eu reconheci mais de uma vez, essa pessoa aqui, ela está com uma questão, não é mais um luto, isso aqui já é uma depressão, preciso de orientar, chamei um familiar, olha, pessoal, né, estou me lembrando de um caso aqui, por isso que me veio à mente, a sua mãe, né, mas depois porque eu estava me lembrando mesmo de um caso específico, né, era um aconselhamento pastoral, precisei chamar o familiar para orientar, que a pessoa precisava de ser levada ao médico, que ali precisava de uma questão de medicação e tudo mais. Mas os pastores precisam, quem está na vivência ministerial, precisa de entender que, tendo as Escrituras como a sua fonte, o seu lugar, a sua fonte de instrução, que ele precisa de ter recursos externos ao seu saber. Ele não está substituindo o seu saber. Acho muito importante ter isso como definido. Recursos externos ao seu saber. Eles estão aquém. Deixa isso muito, muito claro, certo? Mas são recursos que, vez por outra, a gente vai precisar de lançar mão. Aí, quando você falou que teve disciplinas, eu não sei se é necessário, se é essencial ter. Mas, quando tem, eu acho que o pastor em formação, ele entra em contato com esse universo. E esse universo, não é que ele não esteve presente ao longo do tempo, Rafael, mas hoje ele está muito mais claro, muito mais evidente para a gente também. As patologias, os distúrbios, os transtornos, ele está muito mais evidente, está muito mais presente no nosso dia a dia. Então, quando, né, numa formação, o pastor tem pelo menos acesso a entender que ele vai poder entrar em contato com isso, que ele vai em algum momento talvez ter que discernir o limite entre
a orientação que ele vai estar e vai ser útil para ele ter o discernimento de consultar um membro técnico na sua igreja, ou orientar a família a buscar um profissional. Acho que se ele pode, na sua formação, ter o contato com isso, eu acho que isso é um ganho. Olha, eu acredito que o pastor, ele precisa saber o seu limite. Ele pode fazer isso por duas vias. Primeiro, pela via da própria Escritura. Perceber que tudo que você poderia fazer a partir do aconselhamento bíblico foi feito, seu limite chegou. E talvez você precisa recomendar. Então, através dessa primeira via, que é conhecendo bem a sua atuação no aconselhamento bíblico, você pode talvez perceber que essa pessoa precisa de um acompanhamento. Uma segunda via é essa pessoa, esse pastor, que tem uma formação ou que foi instrumentalizado minimamente através de uma disciplina na sua formação, de um curso de alguma forma, onde ele consegue identificar, talvez até de uma forma mais rápida do que na primeira via, de que a questão não é só espiritual. Existe algum tipo de situação aqui que ele precisa visitar um psiquiatra, que ele precisa visitar um psicólogo e aí poder fazer uma recomendação. Eu acho que o pastor saber o seu limite talvez seja o ponto de interseção, porque o que a gente percebe muitas vezes é esse pastor que não sabe o seu limite, e aí ele quer virar psicólogo, ele quer fazer o papel do psicólogo, do psiquiatra, e ele acaba não fazendo o que ele precisa fazer. Agora, colocação aqui, claro, no meio disso, do quanto que aí seria um aconselhamento, o peso desse aconselhamento para o ganho e o benefício dessa pessoa seria grande, vindo de um pastor, certo? Acho que vocês aqui na experiência de vocês vão entender o que eu quero dizer, mas dentro de um aconselhamento pastoral, o pastor identificar que a demanda vai além daquilo que ele já está fazendo e ele poder encaminhar essa pessoa que está em acompanhamento com ele a um profissional de saúde. Aí eu não estou dizendo que tem que ser um psicólogo, não. Porque eu acho que a resistência maior é se for um neuro, se for um psiquiatra, certo? Mas eu já tive gente com dificuldade de ir a um endócrino, tá? Mas, sabe, a gente reconhecer que se a gente está falando de uma pessoa que está em aconselhamento, ela já tem um vínculo de confiança, ela já está numa troca, ela já está ali numa relação, e essa pessoa que ela reconhece como autoridade, como alguém que está acompanhando, e ele fala assim, olha, agora seria importante você ainda dar um outro passo, isso dentro do aconselhamento já representaria um ganho tão grande, né, do que a pessoa, em algum outro momento, ter que ter a iniciativa ou ter que seguir a orientação de outros para submeter-se a isso. Então, isso para mim também tem um lugar muito importante dentro do aconselhamento, né? Aquele vínculo, o respeito, o cuidado que está sendo recebido, e entrar o cuidado de alguém que diz assim, olha, tá, mas você vai ter a avaliação, né? Talvez nem vai ser necessário a medicação, né? Vou dar um exemplo aqui de um médico, né? Mas vamos pelo menos passar pela avaliação. Isso faz parte do acolhimento. É verdade. E a gente caminhando aqui para o final, eu queria, antes de trazer uma última colocação, saber de vocês, de uma forma prática, pensando naquele cristão que está assistindo esse podcast, está ouvindo esse podcast, e talvez tenha uma questão, talvez tenha uma crise, talvez está em sofrimento, e ainda tem algum tipo de dúvida, de resistência em relação à psicologia. Qual o caminho que você colocaria para essa pessoa? O que você proporia para ela? É claro que é muito difícil, né, dar aconselhamento dessa forma aqui, que é abstrato, que é um exemplo e que você não conhece a pessoa, mas se alguém chega para você, olha, eu estou sofrendo, minha questão é essa, eu não sei se eu procuro um psicólogo, um psiquiatra, se eu falo só contigo mesmo, pastor, qual que seria a resposta que vocês dariam para essa pessoa? Eu acho que o caminho passa por tudo isso que a gente já conversou aqui. Eu não... E aí talvez aqui caiba o reverso do que o Luiz colocou, né? O outro extremo.
Porque parece que muitas pessoas, elas já estão em qualquer tipo de sofrimento, então elas já imaginam que eu preciso de um remédio. Então, e o problema é que existem profissionais, Luiz pode falar isso muito bem, que são irresponsáveis e a pessoa vai, então toma aqui, o remédio acabou e esse tratamento fica só aquela coisa estranha, superficial. Então, num primeiro momento, eu teria o maior prazer de sentar com aquela pessoa e aí fazendo até uma crítica a pastores que também, por serem preguiçosos, talvez, já não, vai no psicólogo, vai lá no médico lá, já parte lá. Então, assim, teria o maior prazer de sentar com a pessoa, conversar, tentar entender, explorar os dilemas e aí, poxa, ter a humildade, como o Luiz bem colocou, de falar assim, esse aqui é o meu limite, vamos procurar um profissional, vamos... E eu acho que isso até seria muito mais integral no sentido de cuidado da saúde dessa pessoa do que já fazer um diagnóstico rápido de vá no médico logo, vá no psicólogo. Acho que a pessoa ela pode ter esse discernimento, mas ela tem que tomar o cuidado também para não ir no profissional e já ser diagnosticada, já ser ter um rótulo ali psicologizado e enfrentar dificuldades a partir daquilo, mas o pastor também ele tem que ter esse discernimento, essa humildade e, acima de tudo, essa paciência para cuidar de pessoas. Se esse é o nosso chamado, a gente precisa ter paciência. Então, como o Luiz bem colocou, acho que até na nossa conversa anterior aqui, a dinâmica das relações ela é muito complexa, né? Então, a gente não pode simplesmente definir qualquer coisa aqui muito rápido. A gente precisa... comer 1 quilo de sal ali com a pessoa. Né? Então, não ser preguiçoso e mandar ela logo para outro profissional, nem também achar que é Jesus Cristo e vai resolver todos os problemas da pessoa. Né? Sim, e assim, tirando do âmbito só psicólogo e pastor, Ricardo, acho que a gente pode trazer para a nossa comunidade, para a nossa família, para as nossas relações, para entender assim que, como o Rafael citou, a dinâmica das relações coloca a gente num lugar de escuta, que a gente está muito apavorado de ficar nesse lugar, certo? Eu uso a palavra apavorado mesmo, certo? A gente quer sempre ter alguma coisa para falar para alguém. Isso mostra a nossa ânsia de que a gente quer ser escutado. Uhum. Então, alguém chega para contar alguma coisa para alguém, certo? Vamos imaginar assim, na nossa relação de amigos assim, certo? Rapaz, estou precisando falar com você. Dá de ser hoje. Dá para ser? A gente já está pensando assim, o que esse cara tem que falar comigo hoje? Uhum. A gente já não se preparou para ouvir. Uhum. A gente acha que está preparando para ouvir, mas a gente está aqui, ó. O que esse cara está... Eu tô falando. Uhum. Eu estou falando comigo mesmo, mas eu estou falando. Tá, podemos sim. Certo? E aí, assim, dependendo do que ele me falar, o que eu vou falar? Pronto. Uhum. Aí, certo? Agora, acolher. Então, você perguntou assim, alguém que está aí passando por alguma dificuldade, né? Tá, pode ser que a sua oportunidade, a pessoa, né? Essa pessoa que está aí, né? Pode ser que a pessoa mais próxima dele seja o pastor de jovens, ou seja alguém mais próximo dele, seja alguém da família, seja um amigo, ou talvez ele vai ser o amigo procurado. Assim, acolha. A minha palavra seria acolha e escute. Uhum. Acolher e escolher e escutar todo mundo pode, né? Tem um texto do Rubem Alves que ele fala sobre todo mundo estaria pronto a fazer um curso de oratória, mas quem que estaria pronto a fazer um curso de escutatória? Então, sem messianismo, sem preguiça e com acolhimento. E escuta. E escuta. Agora, para finalizar, não pode responder com mais de uma frase, só uma frase para encerrar. Uma pergunta para cada um, ligeiramente diferente, só uma frase para responder. Pastor Rafael, psicologia do diabo? Rapaz. Essa não estava no script, né? Não mesmo. Olha, não. Só uma palavra. Não. Mas o uso que se pode fazer dela pode ser um instrumento do maligno. Pastor Luiz, a psicologia é de Deus? Como fonte de ciência, como fonte de conhecimento, toda fonte do conhecimento vem de Deus. Mas como ela é usada pelo homem, todo homem pode distorcer qualquer fonte de conhecimento. Gente,
Que sabedoria desses dois. Muito bem, eu termino esse podcast dizendo que foi um prazer enorme ter você aqui, ouvindo ou assistindo. Muito obrigado, pastor Rafael, muito obrigado, pastor Luiz. Prazer enorme ter essa conversa aqui com vocês. Vocês dois que são amigos pessoais. Rafael, a gente está fazendo as contas outro dia, a gente tem mais tempo de amizade do que tempo que a gente não era amigo. Verdade. E já me aconselhou muito biblicamente, já me encorajou muito como pastor. E o Luiz como amigo, como pastor, e também foi meu terapeuta por um período difícil da vida. Eu estava tendo algumas crises de ansiedade, um momento muito difícil que eu passei, e me ajudou também profissionalmente. Muito obrigado, prazer enorme ter vocês Satisfação. aqui, uma honra muito grande. Continue nos seguindo, se inscreva aqui no canal do YouTube para você acompanhar o próximo vídeo, o próximo podcast. Prazer enorme estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos. Muito bom. Valeu.